por Jesus. E hoje aqui na Fonte da Palavra que é viva, nós vamos falar sobre o poder de uma oração. Há tantas orações na Bíblia, a oração de Ana, a oração de Jesus, mas hoje eu quero falar sobre a oração de Ezequias. O poder que uma oração tem. Ana orou por algo que ela queria ter. O objetivo da vida de Ana, naquele momento, tudo que Ana queria era gerar, tudo que Ana queria era ser mãe. Mas eu vou falar da oração de quando há algo que a pessoa não quer viver. E vamos ver lá no livro de Isaías, o capítulo 38, começa assim. Naqueles dias, esteve Ezequias enfermo, à beira da morte. E Isaías, o profeta, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. E agora vamos ver o momento em que Ezequias orou. Vamos ver como foi essa oração de Ezequias. Então, Ezequias virou sua face em direção ao muro e orou ao Senhor. E disse: Lembres agora, ó Senhor, eu te suplico, como eu tenho andado perante ti em verdade e com um perfeito coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou profundamente. Olha só, qual foi a oração de Ezequias? Quando Ezequias recebeu aquela palavra, Ezequias ele não estava pronto para morrer, ele estava enfermo, ele estava doente numa cama, mas Ezequias queria viver. E eu quero te falar uma coisa, não permita que nenhuma situação te impeça de orar. Ezequias poderia dizer, eu não tenho condições de levantar dessa cama, eu não tenho como dobrar os meus joelhos, eu não tenho como estar no templo. Não. Onde ele estava, a palavra declara que ele virou na direção do muro e ele orou. E o mais interessante é que Ezequias ele faz uma oração dizendo para o Senhor que ele estava, até aquele momento, ele tinha vivido conforme a vontade de Deus. E parece tão audacioso quando ele fala com um perfeito coração. Não somos perfeitos, somos pecadores. E eu quero te dizer que se você ler outros capítulos, depois do 38, você vai ver que Ezequias, depois ele mostra ter um coração egoísta. Então Ezequias não tinha esse coração tão perfeito. Mas nesse momento que Ezequias orou, o coração dele estava bom. O coração dele estava em paz. E antes desse episódio de Ezequias ficar enfermo, Ezequias tinha dado um grande testemunho de fé. Ezequias tinha experienciado uma vitória de uma guerra por fé. Uma batalha que estaria perdido. Uma batalha que ele não teria condições sequer de lutar, sequer de enfrentar, sequer de resistir. Mas por fé ele venceu, porque ele buscou a orientação de Deus. Mas, após esta grande vitória, Ezequias fica enfermo. E Ezequias ora. E o Senhor responde a oração de Ezequias. Então, veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e dize a Ezequias: Portanto, diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, eu tenho ouvido a tua oração e tenho visto tuas lágrimas. Eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. E eu te livrarei e a esta cidade da mão do rei da Assíria, e eu defenderei esta cidade. Que Deus maravilhoso, que Deus lindo. Deus ele fala assim, olha, eu estava atento. Eu estava prestando atenção em você quando eu enviei o profeta. E quando o profeta saiu, e tudo que você tinha era aquela palavra dura, era aquela sentença, eu continuava olhando e ouvindo você.
Deus não é aquele que fala as coisas para nós e vira as costas. Ele nunca vira as costas. E eu quero te falar que você precisa ser sincero com Deus, mas você também precisa se esforçar para ser obediente a Deus. Ezequias, ele não obedeceu a Deus numa situação de facilidade, pelo contrário, era muito difícil. Ele poderia ter tentado buscar apoio político da época, de outras potências, mas a palavra diz que ele confiou em Deus, ele não se rendeu, ele seguiu a orientação que o profeta deu. E o Senhor deu livramento, ele confiou no Senhor. E então aqui nesse momento, a gente vê que ele faz uma oração lembrando ao Senhor: Senhor, eu tenho agido corretamente, eu tenho seguido os teus preceitos, eu tenho sido fiel. E ele chorou. E Deus ouviu a oração e olhou para as lágrimas. Tudo que você coloca diante de Deus, sejam suas lágrimas, sejam o seu riso, seja suas palavras, seja o seu silêncio, seja cada gesto seu, Deus está olhando. E eu quero te falar que muitas vezes a gente está acostumado com alguns jargões, que são jargões, na verdade, maléficos. São jargões que Satanás quer que se tornem de brincadeirinha em brincadeirinha uma verdade inconsciente para que a gente acredite. Muitas vezes nós vemos dizer, quanto mais ora, mais piora. Até parece que rima. E às vezes até pode parecer que está orando e que as coisas estão piorando, mas eu quero te falar. A oração é como aquela barreira de contenção. Ela está impedindo que fique ainda pior. Orou, piorou, saiba que teria piorado muito mais se não tivesse orado. Não tenha medo de orar, pelo contrário, tenha medo de não orar. Porque não é a força do seu braço, nem a profundidade da sua tristeza que vai mudar as coisas. Mas uma palavra de Deus muda tudo. E a palavra de Deus, ela espera a sua oração. Porque tudo que se alcança de Deus é mediante a fé. Jesus proveu a salvação, mas nem todos vão ser salvos. Por quê? Porque é mediante a fé. É preciso apresentar a Deus uma fé para que Ele te dê o melhor, para que Ele te dê tudo que Ele está disposto a te dar. E nós vemos aqui que foi o próprio Deus que mandou essa sentença para Ezequias. Olha, Ezequias, você vai morrer. Mas Ezequias, ele ora. Ele não pede ao profeta para orar por ele, ele ora. Ele fala com Deus. Deus fala com ele através do profeta, mas ele vai direto. Ele fala com Deus. E o Senhor responde. E Ezequias aqui ele estava pedindo por vida. Ezequias aqui nesse momento ele estava temendo a morte. Ele era muito jovem. Mas o Senhor não só acrescenta 15 anos. Mas o Senhor ainda fala assim, olha, sabe aquela vitória que você conquistou lá atrás por fé? Conjecturando, né? Então, a partir de agora eu vou defender essa cidade. Você vai viver esses 15 anos e você não vai precisar se preocupar com o contra-ataque do rei da Síria. Você não vai precisar se preocupar de que ele volte. Eu vou defender essa cidade. Além de te dar 15 anos, eu vou te dar paz. E mais, algo que talvez, não sei se passou na cabeça de Ezequias naquele momento em que ele achou que ia sofrer aquela morte tão precoce, mas Ezequias não tinha filhos, a gente não ouve falar que Ezequias tinha filhos. Mas nesses 15 anos, Deus deu filho a Ezequias. E é engraçado porque Ezequias, ele é um descendente de Davi. Se Ezequias morresse naquele momento, sem ter um herdeiro, como ficaria o trono? Eu quero te falar que Deus, às vezes, ele permite que chegue alguns rumores de tempestades à nossa porta. Mas o objetivo, a expectativa de Deus não é que a gente sente e desista, não é que a gente mergulhe numa profunda tristeza, mas que a gente se lembre de quem Ele é, de que a gente se lembre de que Ele tudo, absolutamente tudo, pode fazer, de que a gente se lembre que Ele nos amou primeiro e que o amor dele é fiel, não é como o amor dos humanos condicionados à atitude. Porque se você continuar lendo, você vai ver que lá na frente Ezequias errou. Que Ezequias começou bem a sua caminhada de fé, mas terminou mal, mas isso não impediu que Deus honrasse Ezequias no momento em que ele encontrava-se digno de ser honrado. Viva a sua vida cada dia de uma vez, cada dia por vez.
Mas em cada dia busque acertar o máximo que você puder. Deus ele não vai deixar de te abençoar hoje pelo erro que você vai cometer amanhã. Mas eu quero te dizer que quando você busca a bênção de Deus, que quando você busca o favor de Deus, que quando você busca o livramento de Deus, é preciso que você esteja andando com Deus. Porque não temos nada de nós mesmos, tudo vem dele. Então é preciso estar com ele, para que a gente possa desfrutar daquilo que ele tem, daquilo que ele é, daquilo que ele pode fazer. E Ezequias, ele teve um filho nesse período, tanto que quando Ezequias morreu, depois desses 15 anos, ele tinha um filho, e esse filho ele tinha por volta de 12 anos. Ou seja, mais ou menos 3 anos após tudo isso ter acontecido, né, dessa enfermidade que ele teve, ele se tornou pai. Ele gerou um herdeiro, e quero te dizer que Deus deu para Ezequias muito mais do que 15 anos, porque deu também uma descendência. O nome de Ezequias, ele permaneceu, a linhagem, né, de Ezequias permaneceu através dos filhos, né? Ele foi o pai de Manassés. Então, que a gente possa refletir, que a gente não desista de orar, que a nossa fé ela seja uma fé real, assim como Deus está conosco o tempo todo. Nós precisamos também estar o tempo todo com Deus. Nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar. A gente não pode ter uma fé que se abala tão fácil, uma fé de cristal. Não, pelo contrário, a nossa fé ela tem que ser firmada. A nossa fé ela tem que ser bem aliançada, porque o pacto que Deus fez com a humanidade, ele foi algo tão tremendo. Jesus foi para uma cruz. Um dia aqui nessa terra hoje a qual nós vivemos, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei, ele se fez homem e ele foi para a cruz. E esse ato do Senhor que nos remiu, que nos salvou, é a prova concreta do amor dele. Não tem como duvidar do amor dele. E tudo que nós precisamos fazer é nos esforçar para mantermos a nossa fé. Adão pecou e Deus não desistiu de Adão. Pelo contrário, mesmo com um sacrifício próprio, ele foi e resgatou Adão. Ele não vai desistir de nós. O problema é se nós desistirmos dele. O problema é se a gente achar que é difícil demais ou que Deus não quer fazer. Para com isso, Deus quer fazer. Deus quer fazer o bem, mas Deus também quer aperfeiçoar a sua fé. Deus, ele quer que você veja o quanto que você confia nele. Então, por mais difícil que esteja, confie, ore, permaneça. Não se preocupe com Satanás, não se preocupe com as trevas, tudo isso está subordinado a Deus, ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Não tenha medo de deixar o diabo com fúria porque você é alguém que ora. Tenha medo de deixar Deus entristecido com você porque você é alguém que não ora. Só Deus é digno do nosso temor, só Deus é digno do nosso respeito. Só Deus tem o poder soberano. Confia nele e ele tudo fará. E se você ama o Senhor, tenha certeza que todas as coisas cooperam para o seu bem. E no tempo certo você verá os planos que Deus tem para a sua vida. E são planos de paz, são planos de felicidade, mas são planos que você vai viver alicerçados numa fé que sustenta, numa fé na qual você pode e deve se apoiar. Amém? Que o Eterno os abençoe.